Hoje, a gente vai desvendar um dos pilares da escrita clara, da sintaxe, as orações coordenadas. E entender como elas funcionam, olha, é fundamental não só para se comunicar melhor no dia a dia, mas também para garantir aquela nota boa em provas e concursos, né? Alguém já parou para pensar como é que a gente consegue juntar várias ideias numa frase só e fazer tudo ter lógica, ter coesão? Pois é, a resposta para isso, em grande parte, está no poder da coordenação, que é o que organiza nosso pensamento no papel. O nosso caminho hoje vai ser bem direto. A gente começa entendendo o que é coordenação, depois vê a diferença entre usar ou não conjunção. Aí, a gente mergulha nos 5 tipos sindéticos, fala da famosa regra do paralelismo e, no final, amarra tudo para entender por que isso é tão importante. Vamos nessa! Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, vamos focar no conceito que é a base de tudo na coordenação, a ideia de independência. A coordenação, no fundo, é uma relação entre orações que são, e essa é a palavra-chave, sintaticamente independentes. Pensa assim, é como se fossem vizinhos morando lado a lado. Cada um tem sua casa completa, mas eles dividem a mesma rua. Nenhuma oração depende da outra para ter uma estrutura gramatical que faça sentido sozinha. E na prática, olha como funciona. A frase "os alunos se encontram muito ansiosos" tem sujeito, tem predicado, está completa. Dava para botar um ponto final ali e tudo certo. A mesma coisa com "já as alunas estão tranquilas". Cada uma se banca sozinha, sabe? Então, o mantra para levar daqui, a coisa mais importante para memorizar é esta. Orações coordenadas são sintaticamente independentes. Essa é a regra de ouro que define toda essa história de coordenação. Mas, atenção num detalhe que pega muita gente. A independência é sintática, ou seja, gramatical. Porque semanticamente, no sentido, uma oração pode sim depender da outra. Olha o exemplo. Com certeza serão classificados. A gente só sabe quem vai ser classificado por causa da primeira oração. A estrutura é independente, mas o sentido está totalmente conectado. Faz sentido? Beleza, vamos avançar um pouco e ver como essas orações independentes se conectam. Existem basicamente 2 jeitos, e a diferença está numa palavrinha bem pequena, a conjunção. A diferença aqui é super visual. De um lado a gente tem a oração assindética, que é ligada só pela pontuação, pela vírgula. Do outro, a sindética, que usa uma conjunção, nesse caso o "e", para fazer a ponte. É a presença ou a ausência do sindeto, que é a conjunção, que define cada uma. Então, para deixar claro, uma oração coordenada assindética é aquela que não tem uma conjunção ali no comecinho dela. Elas são simplesmente colocadas uma do lado da outra, sabe? Justapostas. A ligação entre elas é feita só com um sinal de pontuação. Já as orações coordenadas sindéticas são o exato oposto. Elas são sempre, sem nenhuma exceção, introduzidas por uma conjunção coordenativa. E essa conjunção não está ali só para ligar, não. Ela também deixa bem clara qual é a relação de sentido entre as duas ideias. Agora que a gente já sabe a diferença, vamos focar totalmente nas sindéticas. Elas podem ser classificadas em 5 tipos. Eu gosto de pensar que cada uma tem a sua própria personalidade, a sua função de sentido. E aqui vai aquela dica de amigo do peito. Sério, decore as conjunções. Pensa nelas como se fossem placas de trânsito, sabe? Elas sinalizam exatamente o tipo de relação que a oração está estabelecendo. E isso facilita a vida de um jeito... E aqui estão elas, as 5 personalidades. Para ajudar a decorar, tem esse macete do AAACE. A gente tem as aditivas para somar ideias, as adversativas para criar oposição, as alternativas para dar uma escolha, as conclusivas para mostrar um resultado e, por fim, as explicativas para dar uma razão, uma justificativa. E olha só que mão na roda este guia rápido. Ele já associa cada tipo de ideia à sua conjunção principal. Tipo, pensou em oposição, já vem mais na cabeça. Pensou em conclusão, já vem logo. Ter essa tabelinha mentalmente, nossa, já é meio caminho andado para dominar o assunto. Agora, vamos subir um degrauzinho. Falar de um conceito um pouco mais sofisticado, mas que é a chave para uma escrita elegante e correta. O paralelismo sintático. A ideia aqui é manter o equilíbrio da frase. O que o paralelismo sintático diz é basicamente o seguinte: se você está ligando ideias que são parecidas, as estruturas gramaticais que você usa para expressar essas ideias também têm que ser parecidas. É uma questão de clareza, de elegância. Se as ideias são paralelas, a forma como a gente escreve também tem que ser. Dá uma olhada nesse exemplo de quebra de paralelismo. A primeira causa, de estar chovendo, usa uma estrutura mais curta, reduzida. Já a segunda, porque estava gripado, usa a estrutura completa, desenvolvida.
A gente até entende a frase, mas não soa meio torto? Falta um equilíbrio, sabe? E agora? Olha a correção. Ao usar duas estruturas idênticas, as duas começando com porque, a frase ganha um equilíbrio, uma clareza, uma força. Porque estava chovendo e porque estava gripado. Perfeito. Soa muito melhor. E finalmente chegamos àquela pergunta que não quer calar. Tá, mas e daí? Por que tudo isso realmente importa? Vamos conectar essa teoria toda com a prática, seja para uma prova ou para a vida mesmo. É que dominar a coordenação abre muitas portas. Primeiro, para interpretar textos com muito mais precisão, sacando a relação exata entre as ideias. Segundo, para escrever de um jeito mais claro, mais elegante. E claro, para acertar aquelas questões de concurso, especialmente as de paralelismo de bancas mais exigentes. É um conhecimento muito poderoso. E para fechar, fica este conselho que é o ouro puro. Saber conjunção é mais do que primordial. Conhecer essas palavrinhas vai facilitar muito a vida na hora de resolver uma questão sobre orações. Pode acreditar. Com essas ferramentas todas, a sintaxe deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e vira um sistema lógico poderoso. A questão, no fim das contas, não é se a sintaxe é difícil, mas sim o quão clara e elegante a nossa comunicação pode se tornar quando a gente a domina.